casados que preferem viver o mundo da fantasia, Sim. assistindo pornografia, do que fazer sexo com a própria esposa. Sim, sim, sim. Então, como pastor, entendendo esse grande conflito e também como especialista na área de cinema, como que o senhor enxerga isso? Ah. Essa questão do vício, né? A pessoa querer aproveitar a fantasia do que o mundo real. A pornografia segue praticamente os mesmos princípios de produção de um filme de cinema, tá? Muito embora você tenha a pornografia mais artística, que é produzida em filmes de Hollywood, né? E outros filmes mais, como séries também, é detalhe. As séries nas plataformas de streaming, elas já trabalham um pouquinho diferente dos filmes que são produzidos como longa-metragem para ser exibidos em cinema, tá? Mas em se tratando da pornografia, você tem, por exemplo, um filme que fez muito sucesso, 50 Tons de Cinza, né? É uma pornografia maquiada, né? Maquiada com a arte. Não, aquilo é arte, aquilo é beleza, mas é pornografia. Você expõe um homem nu, uma mulher nua para uma criança, para um jovem, logicamente, não, aqui é arte. Logicamente que isso vai induzir pessoas, principalmente pessoas que estão despreparadas, não é que tem alguém preparado, mas vai incitar impulsos sexuais. E os filmes produzidos para a pornografia mesmo, que é uma produção mais baixa, mais chula mesmo, mais imoral, vamos usar assim, bem suja mesmo, né? Esses filmes, eles trabalham com uma imagem distorcida do sexo. Ou seja, apresentam o sexo como se fosse algo que fosse comum de ser praticado entre um casal. E não é. Uma evidência, por exemplo, do cinema é o desejo sexual feminino que acende como se fosse uma lâmpada, né? Você tocou, puf. Senhor e senhora Smith. Sim. Clássico, né? Onde ali, como é que é o mesmo nome? Angelina Jolie. Angelina Jolie Brad Pitt. e Brad Pitt. Obrigado, querida. Só anda no cinema. É assim que a gente vai pegando. Pegadinha. Mas então, é um exemplo clássico de que mal se encontra e os dois já estão se pegando ali, se abraçando, aquela atividade sexual cheia de energia, de calor e intensidade. Mas aquilo na realidade não existe. Uma mulher ela não reage dessa forma, de forma tão impulsiva e imediata. Para quem é casado sabe, e a mulher que está me ouvindo também sabe que ela se você puder comparar, o homem é como a tomada, como a luz, né? Você bateu ali e acende. Mas a mulher é como o ferro elétrico. Vai esquentando gradativamente. Então isso é uma ilusão. Os filmes pornográficos colocam a mulher como objeto. Submissa, escrava sexual. Né? Então é toda uma indústria que se alimenta disso. As próprias atrizes em make-offs, elas revelam o seu nojo daquilo que elas fazem, mas elas fazem porque ganham muito dinheiro rápido e fácil. Elas revelam o seu asco em relação ao corpo masculino, ao sêmen, que muitas vezes, desculpe usar aqui uma expressão, mas elas são forçadas a ter contato de todas as formas, a prática, o abuso ao corpo feminino como se aquilo dali fosse descartável, né? Então fosse um brinquedo, uma boneca de plástico ou de borracha, sei lá. Enfim, o cinema pornográfico ele apresenta a humanidade de uma forma muito instintiva. Nós não somos guiados por... Aqui já vou trabalhar com a linha da graduação minha da área de psicologia da família. Nós não somos indivíduos semelhantes aos animais irracionais movidos por instintos. Nós somos movidos por impulsos. Os instintos, eles têm uma fonte e um objetivo, uma causa primária e uma causa final. Então ele é direcionado, ele é planejado para chegar até aqui. O impulso não, o impulso é dominado pela mente. Você descarrega aqui, ou descarrega lá, ou descarrega lá. Você determina onde o seu impulso vai descarregar o seu desejo. Tá?
Então, nós não somos animais irracionais. E o cinema pornográfico apresenta tanto o homem quanto a mulher movidos por instintos e não por impulsos. Ou seja, animaliza o sexo. Aí a gente volta lá pro Éden. No começo, o Senhor falou que Deus criou o homem à sua imagem. E Satanás faz de tudo para desfigurar essa imagem. Exatamente. Na questão do sexo, não é que a gente está demonizando o sexo, dizendo que o sexo é algo ruim. Mas o principal objetivo é deturpar. E aí ele usa o quê? Ele usa os filmes para poder deturpar essa área que é tão importante, que gera prazer, alegria e bem-estar para o ser humano, né? Então, aquilo que Deus cria que é bom, ele vai lá, não, também vou criar da minha forma. E com isso a gente vê tantas pessoas sofrendo. Imagine uma mulher dentro de casa, tem o seu esposo e ele prefere a pornografia do que praticar o sexo com ela. Não, então você vê que é algo bem diabólico mesmo. As deturpações que são criadas num filme pornográfico faz a pessoa, o indivíduo, achar que é perfeitamente possível e normal praticar aquilo com a sua esposa ou com seu marido. E a maioria das mulheres fazem o que os maridos pedem mais por amor ao marido do que por boa vontade ou porque gostam. Dificilmente. Você pode perguntar a qualquer mulher. Você pratica algum ato sexual diferenciado, inspirado em filme pornográfico porque você gosta? A maioria vai dizer que não. A maioria. Entendeu? Então, os filmes pornográficos, eles geralmente são produzidos para homens. As mulheres dificilmente assistem filme pornográfico, a não ser que o marido insista com ela para assistir junto. Mas você sabe qual é a área da pornografia que alcança as mulheres? São as narrativas, as histórias picantes, as histórias... Às vezes não tão grotesca, né? Não, mas histórias que eu falo são histórias lidas mesmo, histórias de encontros, de sexo, é coisa que... em sites de contos eróticos, pronto, essa é a palavra. Sim. Os contos eróticos incitam mais as mulheres a uma pornografia imaginária. Já os filmes pornográficos... Homens, mais animalesco. É produzido para homens. Então, as mulheres... porque alguém já disse o seguinte, os homens amam com os olhos e as mulheres com os ouvidos. Então, é assim, as mulheres se sentem mais voltadas para essa área através da audição.